Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 9. Nós vamos ler o relato de uma profecia que foi escrita cerca de 500 anos antes de Jesus nascer. Está no livro do profeta Zacarias, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 9. Abra sua Bíblia aí, Zacarias, capítulo 9, verso 9. Esta é a primeira noite de 9, viu? Vão ser 9 noites no total. E ao longo dessas 9 noites nós vamos abordar momentos da vida de Jesus Cristo que ele viveu e que muitos presenciaram antes dele entregar a sua vida por nós, antes dele ser ressuscitado e antes dele ser levado aos céus, assunto aos céus. Nesta primeira noite, nós vamos fazer uma pergunta para você, vou repeti-la aqui. Você sabe quem é Jesus? Sabe mesmo? Então, vamos estudar a palavra do Senhor. Zacarias capítulo 9, verso 9. A palavra de Deus diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Eis a profecia que foi relatada na palavra de Deus, proferida pelo profeta Zacarias, 500 anos antes de Jesus nascer. Então, 500 anos antes, olha só, a palavra de Deus já deixava claro que o Salvador viria, e além dele vir, Jesus entraria, olha só, na cidade de Jerusalém. Então, os moradores de Jerusalém iriam receber o Messias entrando pelas portas de Jerusalém. Isso foi profetizado 500 anos antes do nascimento de Jesus. Nós temos o cumprimento dessa profecia relatada no Novo Testamento. Isso é tão importante que os 4 evangelhos, lá no Novo Testamento, relatam a famosa entrada triunfal de Jesus, a entrada triunfante de Jesus na cidade de Jerusalém. Eu vou fazer o seguinte agora com você, eu vou pedir para que você venha comigo aqui para a Bíblia, em mais um outro texto, e agora está no Evangelho de Mateus. Eu falei para você que os 4 evangelhos apresentam o cumprimento dessa profecia de Zacarias, né? Jesus entrando de forma triunfante na cidade de Jerusalém. Mas nós vamos escolher o relato que está em Mateus, capítulo 21. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 21. Eu também vou abrir a minha Bíblia aqui, Mateus, capítulo 21. Nós vamos fazer uma leitura corrida dos versos 1 até o 11. Mateus, capítulo 21, verso 1 até o verso 11. Então nós vamos fazer uma leitura corrida, e depois dessa leitura corrida nós vamos extrair aqui algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Vamos ler? Já encontrou o texto aí? Mateus capítulo 21? Agora nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus diz a Bíblia, 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Verso 4, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Verso 5, dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, olha o verso 7, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Verso 9, e as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia.
Que texto extraordinário, e nós poderíamos tratar apenas desse texto a semana toda. Mas nós não vamos fazer isso, obviamente. Cada noite vai ser uma parte, um fragmento, uma fatia, uma porção diferente da palavra de Deus, mostrando ali um momento diferente que Jesus esteve aqui na terra antes de ser crucificado, antes de ressuscitar e antes de ir aos céus. Mas o relato que a gente acabou de ler, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mostra que algo estava semelhante à tradição judaica em relação à vinda de reis vencedores de suas guerras. Era tradição no judaísmo, na nação judaica, receber os reis que vinham de suas guerras de forma vitoriosa. Eles iam de maneira triunfante, entrando na cidade. Só que ao entrar na cidade, eles eram recebidos ali pela grande multidão, bandeiras então apresentando a glória daquele rei, uma porção de escravos que foram conquistados ali na batalha. E tudo isso para mostrar a grandeza, a força, o poder do exército daquele rei, a honra, a pompa, a glória que aquele rei exigia por ter vencido e agora por estar entrando de forma vencedora e triunfante naquela cidade. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, ele teve uma entrada triunfante, mas era visível a diferença com o que era comum, tradicional. Não existiam bandeiras, mas a multidão deu um jeito. Cortou aquelas folhas de palmeiras e começou a chacoalhar de um lado para o outro. Muitos tiravam as suas próprias vestes de cima, né? E jogavam ao chão, para que Jesus pudesse, montado no jumentinho, passar por cima. Em meio a tudo isso, a multidão glorificava o nome de Jesus. Eles louvavam, engrandeciam, de maneira bem audível, aquela multidão dizia: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei dos Judeus. Olha que coisa. Mas tinha também outras diferenças. Jesus não tinha ali, naquela caravana, uma porção de escravos conquistados na batalha, não. Jesus tinha naquela caravana ex-escravos do pecado, ex-escravos do inimigo, ex-escravos do diabo, mas foram libertos. E agora eles estavam ali glorificando o nome de Deus. Imagina, ex-cegos, ex-coxos, ex-paralíticos, ex-mortos. Olha que, tenta imaginar a cena. A Bíblia diz que quem estava puxando o jumentinho, guiando o jumentinho que Jesus estava sentado, era Lázaro. Você ouviu o que eu falei? Lázaro. Boa parte daquela multidão que estava seguindo Jesus nessa entrada triunfal em Jerusalém, já estava com ele lá em Betfagé, porque tinham ouvido falar da ressurreição de Lázaro. Eles estavam impactados com aquilo. Eles queriam ver com os próprios olhos um homem que estava morto há vários dias e que Jesus ressuscitou. Se Jesus pode ressuscitar um morto, amigo, o que ele não pode fazer? E agora estava Lázaro ali, gente, guiando o jumentinho que Jesus estava sentado. Era impressionante, impactante. Era inquestionável o poder. Não tinha pompa material, mas tinha poder. A trajetória era longa. Eles estavam vindo ali do caminho de Betfagé em direção à cidade de Jerusalém, passariam pelo Monte das Oliveiras, e lá em cima, no Monte das Oliveiras, iria acontecer algo extraordinário. E o que tornou aquele momento mais extraordinário foi o tipo de percepção que os discípulos e aquela multidão tinha em relação a quem era Jesus e a natureza do reino que Jesus veio estabelecer. Você acha que os discípulos sabiam de fato quem era Jesus? Você acha que os discípulos e aquela grande multidão sabia de fato a real natureza do reino de Deus? Porque para eles, para os discípulos, para aquela grande multidão, tinha chegado um momento áureo na história deles. Eles começavam a imaginar que o exército romano ia ser expulso de Jerusalém.
que Jerusalém voltaria a ter a sua independência. Aquele seria o dia na cabeça dos discípulos e daquela multidão que Jesus sentaria no trono de Jerusalém. Que dia, que glória, que momento! Mas isso só mostra que eles não sabiam de fato quem verdadeiramente era Jesus e a natureza real do seu reino. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece Jesus? Talvez você pense aí, conheço, pastor, sou cristão, sou da igreja. Eu sou católico, sou assembleano, sou da igreja da Congregação Cristã. Eu conheço, Jesus conhece mesmo. Você conhece Jesus ou você ouviu falar sobre Jesus? Você sabe quem é Jesus ou te contaram alguma coisa a respeito dele, aquilo tocou você, impressionou você, mas ficou só no superficial, ficou só no âmbito da teoria. Será que o Jesus que você conhece é aquele que foi ensinado de maneira filosófica apenas para você? Ou será que você já teve uma experiência real com Jesus? Muitos dos que estavam ali esperavam que de fato Jesus estabelecesse um reino terrestre. Mas eles não sabiam que um pouco mais adiante eles passariam por uma grande decepção. E cuidado com isso. Sabe por quê? Se a gente não tiver a perspectiva correta de quem é Jesus e da natureza do seu reino, nós podemos cair em decepção. Nós podemos chegar a um momento de nos frustrar com o cristianismo. Não é porque o cristianismo deixou de ser cristianismo, mas talvez o seu cristianismo não seja aquele que foi estabelecido por Jesus Cristo. Entende isso? Cuidado com a ideia que você tem do reino de Deus. O reino de Deus não é daqui. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 18, verso 36. Vamos ver o que o próprio Jesus falou a respeito do seu reino. Palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 18, verso 36. Você já encontrou aí? Você já encontrou? Digita aí nos comentários. Já encontrei, pastor. João, capítulo 18, verso 36. Palavra de Deus diz assim, ó. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Palavras de Jesus, o meu reino. Quantas vezes Jesus falou de forma direta, indireta, com parábolas, enfim, Jesus deixou claro, pelo menos era para ter ficado claro para os discípulos e quem o seguia, de que o reino que ele veio estabelecer não era um reino que se assemelhava ao Império Romano, um reino terrestre, com glória humana. Não, gente. O reino de Deus, o reino que Jesus veio estabelecer, não é daqui. Você consegue entender as implicações de conhecermos a real natureza do reino de Deus? Porque se eu entendo que o reino de Deus não é um reino terrestre, não é daqui, eu como seguidor de Jesus, súdito desse rei, como alguém que está se preparando para fazer parte desse reino, eu não posso me permitir criar raízes neste mundo, porque o reino de Deus não é daqui, então eu também não sou daqui. Você entende que o nosso coração não deve estar aqui no mundo e nas coisas do mundo? A pergunta é: o que está no trono do seu coração? O que é que conduz os seus passos, os seus projetos? O que é que define o seu gosto, a sua maneira de viver, o seu estilo de vida? Será que são as coisas apresentadas do alto? Ou você está encantado e influenciado pelas coisas de baixo? Você não é daqui. Você é um peregrino. Você está só de passagem. Nós não temos que esperar glórias aqui. Nós não temos que esperar uma paz aqui. Os dias melhores virão, mas não aqui. Jesus então chega no topo do Monte das Oliveiras. Altura suficiente para enxergar, se não toda, quase toda a cidade de Jerusalém. E quando eles contemplaram a cidade de Jerusalém,
Eles ficaram impressionados com aquilo. A tarde já estava chegando no finalzinho, era quase o momento do pôr do sol. Os últimos raios do sol refletiam sobre aquela construção magnífica que era o templo de Jerusalém. Aquela beleza que eles estavam contemplando fez com que aquela multidão, por alguns instantes, se calassem. Eles estavam impressionados com a glória que reluzia diante dos seus olhos, vinda da cidade de Jerusalém. O clima era extraordinário. Mas do nada, acontece algo que eles não conseguem entender. Eles não estavam esperando aquilo, mas aconteceu. Vá comigo para o Evangelho de Lucas agora, capítulo 19. Nós vamos ler 2 versos, 41 e 42. Lucas, capítulo 19, versos 41 e 42. Olha o que está escrito aí na palavra de Deus. Lucas, capítulo 19, verso 41 e 42 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, olha o que Jesus fez. Chorou. Enquanto a multidão estava olhando e se admirando com a cidade, o que foi que Jesus fez? Chorou. E entre lágrimas e soluços ele dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. O choro de Jesus foi intenso, amargo. Era uma dor penetrante em seu coração. E aquela multidão não conseguia entender. Aquela multidão ficou confusa. Eles estavam dando glórias. Aquele que era bendito porque estava vindo em nome do Senhor. Aquele que era o rei dos judeus. Aquele que deveria sentar naquele dia no trono da nação de Israel. E em vez dele se alegrar junto com a multidão e os discípulos, ele chora. Como assim? Entenda uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã. A nossa visão é limitada, muito limitada. Nós só conseguimos enxergar muitas vezes o que é do aqui e do agora. A nossa visão, manchada pelo pecado, ela tem grandes limitações. Poucos conseguem enxergar além do horizonte pela fé. Poucos conseguem entender de fato o que Deus tem reservado, mas a grande maioria, infelizmente, só conhece as coisas daqui, só entendem as coisas daqui muito mal. Eles não entendiam por que Jesus estava chorando, se para eles era um dia de glória, de alegria, de realização, era a realização de um sonho, de um momento esperado por séculos, e agora o rei deles está chorando. Você sabe por que Jesus estava chorando? Você consegue entender o choro de Jesus? Jesus estava olhando para a cidade, mas ao invés de olhar a glória da cidade, como a multidão estava enxergando, Jesus estava olhando para a destruição que aguardava aquela cidade e os moradores. E Jesus sabia que aquela destruição era por conta dos pecados daquelas pessoas. Jesus sabia que dentro em breve aquelas pessoas, muitos dos que estavam ali, seriam destruídos. Jesus estava chorando porque muitos estavam perdidos. Jesus não se deixou ser enganado com a beleza do templo ou da cidade, como a multidão estava sendo. Jesus enxergava algo a mais. Quando Jesus olha para mim e para você, ele enxerga sempre algo a mais. Ele entende onde nós estamos, mas ele também entende onde nós podemos chegar. Ele entende o pecado que está nos afastando de Jesus, dele. Jesus estava chorando porque aquela cidade deveria estar preparada para recebê-lo. Os líderes religiosos daquela cidade deveriam ser os primeiros a olharem para Jesus e reconhecerem: Jesus é o Senhor, o prometido, o Salvador, o Messias. Mas ao invés deles estarem se preparando e preparando a nação, eles se afastaram da palavra, eles se afastaram dos preceitos, eles se afastaram das profecias e dos profetas.
negaram a palavra, negaram os profetas e, por fim, negaram Jesus. Você entende agora por que ele chorou? Ele estava vindo para quem era dele, mas os dele não receberam. Foi por isso que Jesus chorou. Será que ele chora por você hoje? Porque ele olha para você e diz: o que é que está acontecendo? Você já ouviu falar sobre mim? O que é que está acontecendo? Muitos hoje se assemelham àquelas pessoas que estavam ali do lado de Jesus. Muitos hoje se assemelham àquelas pessoas que ouviram a palavra dos profetas. Muitos hoje se assemelham àqueles líderes religiosos que, ao invés de estarem se preparando e preparando uma nação, estavam envolvidos com um orgulho humano, uma vaidade terrena. Se afastaram da palavra. Será que eu estou falando com você que se afastou da palavra? Você que não dá mais crédito agora aos conselhos dos líderes cristãos que estabelecem a sua crença e fé na palavra de Deus? Será que eu estou falando para você, amigo, que andou para tão longe que chegou a um ponto que você negou o próprio Jesus? Você rejeitou o próprio Jesus? E você vive como se Jesus não existisse? Você vive como se Jesus não fosse voltar? Você vive como se Jesus não fosse uma realidade presente? Se assim é hoje a sua vida, Jesus chora por você. Porque Jesus sabe que para aqueles que estão afastados dele, para aqueles que decidem andar no caminho do pecado, da apostasia, da rejeição, inevitavelmente sofrerão. Se você está longe dos caminhos do Senhor, me escute, você precisa ouvir isso. Para aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, poderão sofrer tormentas e maldições. Não colocadas pelo Senhor, mas é porque você se afastou da proteção do Senhor. Você consegue entender isso? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Mas acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Você teme ao Senhor? Ou você o abandonou? Leia comigo os próximos 2 versos, serão os últimos versos dessa noite. Versos 43 e 44 do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versos 43 e 44. A palavra de Deus diz o seguinte: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Será que você não entende a oportunidade que está acontecendo aqui agora? Você, meu amigo, que está nos assistindo. Será que você está distante da igreja? Você abandonou a fé? Então escuta o que eu estou dizendo para você. Para você que abandonou a fé, que saiu da igreja, que não se sente mais da igreja, está distante, escuta isso aqui, é para você. Abre os olhos, acorda, desperta. Está na hora de voltar para a casa do Pai. Está na hora de aproveitar essa oportunidade, é uma oportunidade. Jesus não se esqueceu de você, Jesus não desistiu de você, Jesus está aí do seu lado e Ele vai sussurrar agora no teu ouvido: filho, volta, filha, volta, agora é a hora. Então eu tenho um apelo para fazer para você que está longe dos caminhos do Senhor: volta, enxergue a oportunidade, não seja como aquela multidão. Eles ouviram, eles viam os sinais, mas eles não entenderam. Não seja como eles. Você está ouvindo a palavra, você está vendo os sinais. Jesus é real, Jesus está voltando, Ele quer fazer parte da sua vida. Então, por favor, abra a porta do seu coração hoje, aí onde você está e agora. Você quer voltar para Jesus? Quer voltar? Mas não sabe como? Mas você quer, porque se você quiser, Jesus vai dar um jeito, Jesus vai te ajudar.
Você quer voltar para os braços do Pai, voltar para o lugar do qual nunca deveria ter saído? Agora chegou a hora. Escreve aí nos comentários. Revela para a gente o teu desejo. Pastor, eu estou distante, mas eu quero voltar e eu vou voltar em nome de Jesus. Ou melhor, escreve assim, ó, pastor, voltei. Pela fé, voltei. Escreve aí nos comentários. Nós vamos orar por você, por sua decisão de voltar para o lar. Mas eu também quero fazer um desafio para você que já está estudando a Bíblia, já está se preparando para ser batizado. Desista não dessa caminhada. Continua estudando a palavra do Senhor, conhecendo a verdade, sendo transformada por essa verdade. Você vai chegar o dia que vai ser batizado, porque batismo é uma ordenança bíblica. E quando você for batizado, seus pecados apagados, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. É o seu caso? Você quer ser batizado? Pastor, já estou estudando a Bíblia. Eu quero ser batizado, já tomei a minha decisão. É a sua decisão? Escreve nos comentários. Sim, pastor, eu quero ser batizado. Vai aparecer o número de um WhatsApp aí agora. Se você quer ser batizado, ou se você quer voltar para Jesus, manda uma mensagem para esse WhatsApp dizendo, eu aceito, eu quero ser batizado. Está aí, ó. Escreve lá, eu aceito. E bota o complemento, quero ser batizado. Eu aceito, quero voltar para a igreja. Coloca o seu nome, diz de onde você é. Vamos entrar em contato com você, vamos orar com você e vamos ajudar você. E você vai ser salvo. Queridos, chegou a hora de fazer um último convite. E esse último convite, assim como o primeiro e o segundo que fiz agora, ele também vem do trono da graça de Deus. Ele vem do coração do Pai. E o convite é: permaneça fiel. Entenda que Jesus é o seu melhor amigo. Entenda que Jesus é o melhor que te aconteceu hoje, nesta noite. Entenda que Jesus quer o seu bem, quer salvar você, quer salvar a sua família. Entenda que Jesus sabe o momento difícil que nós estamos passando. Ele sabe, Ele viu as perdas que nós tivemos, mas Ele não vai nos deixar. Abra o seu coração e receba Jesus. Abra o seu coração e aceite Jesus. Abra o seu coração e deixe que Ele restaure a sua vida. Abra o seu coração e deixe que Ele tire da sua vida aquilo que não pertence a Ele, que não vai fazer bem para você, que não vai te deixar feliz e que vai colocar você fora do céu. Se entregue por completo. Não demore. Hoje é a hora, hoje é o dia, agora é a hora. E aí onde você está é o lugar. Você vai ouvir uma canção agora. O nome é Quarteto Hebron, mas aconteceu algo com um dos componentes que envolve a família. E aí nós estamos com 3, mas os anjos estão cantando junto. Essa mensagem vai chegar ao seu coração aí agora. Enquanto eles cantam, conversa com teu Deus. Se está afastado, chegou a hora de voltar, então conversa com Ele: Senhor, eu estou voltando. Pai, eu estou voltando. Se você já está decidido ao batismo, conversa com Ele: Pai, eu vou me batizar, Pai. Mas se você já está na caminhada, diga: Pai, eu vou prosseguir. Ouça a canção e seja abençoado.